Enquanto o Bolsonaro se isola cada vez mais, o Lula vai fazendo mais alianças. O Lula conseguiu unir toda a esquerda já em torno dele. Só o PDT, que tem um candidato que não é de esquerda, que é o Ciro Gomes, é o partido que não está com o Lula ali no campo de esquerda. Mas o resto estão todos já com o Lula. Conseguiu apoio da Rede, do PSB, do PSOL, do PCdoB, enfim, de todos os partidos, do PV, Solidariedade. Solidariedade é um partido mais do centrão, mas está ali apoiando o Lula. E agora o Lula vai para o centrão, ele vai mirar o centrão, não é que o Lula vai para o centrão, ele vai mirar os partidos do centrão. Ele está mirando agora o MDB, o PSD e o Avante. O Avante e o MDB têm candidatos à presidência. O MDB tem a Simone Tebet, só que tem uma coisa. Lá atrás, quando ela lançou a candidatura dela, isso foi lá em novembro, falaram, olha Simone, se chegar ao final de março e você não tiver 8% nas pesquisas, o MDB vai de candidatura, sem candidatura própria, vai liberar todo mundo. O que acontece é que chegou final de março, chegou o final de abril, já estamos em maio e a Simone Tebet tem 1% nas pesquisas. Para piorar a situação dela, ela usava como desculpa até fevereiro o fato de que, mas o Sérgio Moro entrou na disputa em novembro, logo depois de mim, aí ele tira muitos votos, Terceira Via tem que se unir comigo e aí eu vou conseguir esses 8%, não tenham dúvidas. O Sérgio Moro saiu da disputa, o que aconteceu? Quantos votos tem a Simone Tebet? 1%. Então tá ruim para ela. O Avante tem o candidato que é o Janones. O Janones é um fenômeno das redes sociais, um baita de um fenômeno. Ele tem 2% de intenção de voto, mas estimam-se aí, muitos especialistas estimam que ele pode chegar a uns 5, 6, 7% mais próximo da eleição, talvez até mais e surpreender. O Lula quer o apoio do MDB, quer o apoio do Avante, e ele quer porque quer o apoio do PSD no primeiro turno. O PSD pode ser o que... O PSD é o partido do Kassab, não confundir com PSB de Brasil. PSD de Democrática, Partido Social Democrata. O PSD é um partido que tem muitos contatos com associações de empresários, associações empresariais. Isso pode ser o fiel da balança para o Lula ganhar no primeiro turno com uma vitória acachapante, porque ele tira votos diretamente do Bolsonaro. Eu vou te explicar as articulações do Lula, inclusive pode ter o apoio do PDT do Ciro Gomes. O Lula está tentando de todas as maneiras, que isso também seria o fiel da balança, que tirando o Ciro Gomes da disputa, acabou. Aí nem precisaria ter eleição, o Lula já ganha direto. Eu vou explicar tudo isso, esse jogo político aí, enquanto o Bolsonaro se isola cada vez mais, mas antes, olha, um segundo, se você é fora Bolsonaro, inscreva-se aqui no canal. Olha, aqui a gente vai, não apenas a gente vai pra cima do Bolsonaro nas redes sociais, no YouTube, em todas as outras redes, mas também nas ruas com os carros de som, antes com os outdoors, a gente vai pra cima deles, a gente tem ações pra ir realmente pra cima do Bolsonaro. Aqui a gente não tem medo no Plantão Brasil. Eu digo a gente, porque somos mais de 700 mil pessoas aqui. Eu tenho certeza que não sou só eu. Todo mundo que tá aqui no Plantão Brasil vai pra cima do Bolsonaro. Vai ou não vai? Comenta aí. Então, se você não é inscrito, vai ajudar muito a oposição ao Bolsonaro. Esse gesto de um segundinho, é grátis, de clicar no botão inscrever e pronto. Você está já fortalecendo a oposição. E também peço que você se inscreva nas minhas outras redes sociais. No primeiro comentário eu deixo lá o Twitter, o Instagram, o TikTok e todas as outras redes. Vamos crescer as redes sociais, porque aí a gente chega com mais força na eleição para quebrar no meio as mentiras do Bolsonaro, porque ele vai investir muita grana pública para tentar convencer as pessoas das mentiras dele durante a eleição. Agora vamos falar do Lula, da articulação e tudo mais. Como eu disse, o Bolsonaro está se isolando. O pessoal do Centrão que está com o Bolsonaro está cada vez menos com o Bolsonaro. Tem uma crise muito grande na campanha do Bolsonaro. O Carlos Bolsonaro ele é o manda-chuva na campanha do Bolsonaro, mas o pessoal do Centrão quer que eles sejam os articuladores na campanha, porque estão vendo que as estratégias do Carlos Bolsonaro, pelo menos até o momento, não estão surtindo muito efeito. As manifestações pró-Bolsonaro, mesmo com muito dinheiro público investido, foram vazias. Antes disso, a motociata do Bolsonaro em São Paulo, mesmo com quase 2 milhões de reais de dinheiro público investidos, foi um fracasso total. 3 mil motos, 3.700 motos, fracasso retumbante. O Bolsonaro subiu nas pesquisas por quê? Porque saiu o Sérgio Moro. Nas pesquisas sérias, o Bolsonaro parou. Tem a pesquisa Data Poder, que eu já expliquei aqui sobre metodologia de pesquisa. Vou explicar rapidamente para você entender, que é uma pesquisa que muita gente da esquerda fica com medo, que o Bolsonaro está subindo e tudo mais. Tem uma coisa na metodologia da pesquisa, que é o seguinte. Eles entrevistam lá 1.500 pessoas. Aí imagina que você tem o Brasil inteiro. Quando eu vou entrevistar 1.000 pessoas, tem que falar quantas pessoas de cada estado. Quando entrevistam, eu fui pesquisado uma vez por telefone quando eu morava em Maceió.
era uma pesquisa para a prefeitura. Mas a primeira coisa que se pergunta na pesquisa é o seguinte: quem você votou na eleição passada? Por quê? Porque aí dá para fazer uma amostra da pesquisa. O Bolsonaro teve 55% dos votos válidos, mas os votos totais, o Bolsonaro teve mais ou menos 33%. Sabia disso? 33% do Bolsonaro, teve uns 20 e tantos por cento do Haddad e o resto não votou em ninguém. Então, uma amostra correta pergunta o seguinte: você votou em quem na eleição passada? Ah, no Bolsonaro. Tá. Então, se o Bolsonaro teve 33% dos votos de todos os eleitores, o correto seria que 33% dos entrevistados fossem pessoas que votaram no Bolsonaro. O Haddad teve lá 20 e tantos por cento, 20 e tantos foram pessoas que votaram no Haddad. E o resto, pessoas que não votaram em ninguém, ou votaram branco e nulo. Ok? Ok. Só que algumas pesquisas mudaram a metodologia e estão mudando radicalmente a metodologia, entrevistando muito mais gente que votou no Bolsonaro. Qual o motivo disso? Eu não faço ideia, mas algumas pesquisas começaram a fazer isso. A Datapoder começou a fazer isso em fevereiro. A Paraná Pesquisa já fazia isso lá atrás, para você ter ideia de como a metodologia pode afetar o resultado da pesquisa. E quando você tem uma sequência, e aí de repente muda a metodologia, um candidato cresce, você vê que a mudança da metodologia fez isso. Mas o Bolsonaro cresceu um pouco em todas as pesquisas, que foram os votos que ele tirou do Sérgio Moro. Ok, fora isso, a margem Lula e Bolsonaro continua a mesma. Aí o Lula é esperto, o Lula sabe uma coisa, ele precisa ganhar no primeiro turno para acabar com qualquer golpismo do Bolsonaro. Como fazer isso? O Lula está ali, nas pesquisas feitas presencialmente, ele está ali a 2 pontos, a 1 ponto, a 3 pontos de ganhar no primeiro turno. Mas o Lula sabe uma coisa que eu vou te explicar, para quem acha que está de oba-oba, já ganhou. Muita gente que vota no Lula e no PT acaba não indo votar. A abstenção é maior entre eleitores do Lula e do PT. É por isso que achava-se que o Lula ia ganhar no primeiro turno em 2006 e ele não ganhou. É por isso que achava-se que a Dilma podia ganhar no primeiro turno em 2010 e ela não ganhou. Por quê? Porque são as pessoas mais pobres que votam no PT. E essas pessoas muitas vezes têm a zona eleitoral é longe, é gente que não tem carro, tem que pegar ônibus às vezes para ir votar, às vezes está difícil, então muita gente acaba não indo. Então quando a abstenção na eleição é 20%, não é uma coisa total. A maioria das pessoas que votam, que se abstêm, muitas delas são que votam no PT. Só para você entender. Ok, dito isso, Lula sabe disso e ele começou a articular alianças no centro. Por quê? Porque ele precisa ali de mais 2, 3% de votos ao centro. Ok, o MDB está com esse problema que a Simone Tebet não decolou nas pesquisas. Ela está insistindo. Agora ela está em reuniões com o União Brasil, que é o partido do Sérgio Moro, que vai lançar o Luciano Bivar, aquele do laranjal do PSL, lembra? Bolsonarista Luciano Bivar, a presidência. Eles se chamam agora, a terceira via agora começou a se autoproclamar Centro Democrático. Todos votaram no demônio, todos apoiaram o golpe de Estado, alguns fizeram parte do governo Bolsonaro, todos apoiaram a prisão ilegal do Lula. O juiz ladrão que ajudou a eleger o Bolsonaro, está nesse Centro Democrático, e eles chamam assim. É uma piada, né? Por isso que não consegue convencer ninguém. Tá. Ela está insistindo, só que o Lula conversou já, teve alguns jantares com caciques do MDB, e o MDB do Nordeste já fechou com o Lula. E eles não querem a Simone Tebet de jeito nenhum. A Simone Tebet está insistindo, mas vai ter a convenção do MDB, e a chance maior é de que retirem a candidatura dela. Aí, temos aí o Avante. Retirando a Simone Tebet, ela tem 1% dos votos, eleitoralmente, pode parecer que não muda muita coisa. Mas, não tendo a candidatura dela, os candidatos do MDB podem apoiar o Lula abertamente. Pedir voto, eu estou com o Lula, vote no Lula. Coisa que se tiver um candidato do MDB na pesquisa, na eleição, eles não podem fazer. Só para que você tenha ideia da diferença que isso faz. Por exemplo, vários governadores do Nordeste, vários senadores são do MDB, no norte do país também. Ok. Aí, vamos ao Avante. O Avante tem o Janones. O Janones tem 2% dos votos em todas as pesquisas. O Janones, muita gente não conhece. Talvez você que esteja vendo o vídeo fale, quem é Janones, Thiago? Janones é um cara que ficou famoso, advogado, ele ficou famoso em Minas Gerais durante a greve dos caminhoneiros. Ele ia lá, ele gravava vídeos, ele defendia os caminhoneiros judicialmente e tudo mais. E ele ficou famoso nas redes sociais, no Facebook. O Janones se elegeu deputado com uma votação enorme em Minas Gerais pelo Facebook. A campanha dele quase toda online. E claro, ele ia nos lugares e tudo mais, mas tudo online. Ok. Quando começou a pandemia e teve o auxílio emergencial, o que o Janones fez? Ele foi autor de uma das emendas do auxílio emergencial. Ele foi o parlamentar de todos os mais de 500 da Câmara e 81 senadores, ou seja, quase 600 parlamentares no Brasil. Ele foi disparado. Quando eu digo disparado é assim,
Não há comparação. É Janones aqui, o resto não está nem na mesma liga que ele. Foi disparado o parlamentar que mais capitalizou em cima do auxílio emergencial. Ele gravava vídeos no Facebook, publicava lá, que tinham 10, 15, 20 milhões de visualizações, em que ele ensinava, ele chamava para si a responsabilidade do auxílio emergencial, assim, eu fui o autor da emenda, tudo mais, e ele ensinava como as pessoas sacarem o auxílio emergencial. Então muita gente sacou R$600 por mês porque aprendeu com o Janones como fazer isso, aprendeu como cadastrar lá no Caixa Tem e tudo mais. Então muita gente é extremamente grata a ele, ele sabe muito bem capitalizar tudo em redes sociais. E ele tende a crescer mais próximo da eleição. Ele tem ali 2%, Simone Tebet tem 1%. O Lula está ali os 3% que acabei de falar que o Lula precisa. Só deles não estarem na eleição, se os eleitores deles não votarem em ninguém, simplesmente não votarem em ninguém, nenhum candidato, já são os 3% que o Lula precisa para estar ali com a vitória no primeiro turno. Só que o Lula quer o apoio desses partidos. E o PT vai conversar tanto com o partido do Janones quanto com ele próprio. Ele foi eleito na esteira do bolsonarismo naquela época, mas ele nunca foi bolsonarista. E ele, assim, começou a criticar o Bolsonaro já no primeiro e segundo mês do governo. Ele foi contra a reforma. Ele é um dos poucos parlamentares que não tem, ele realmente não dá para saber se ele é direita, esquerda, ele vota em muita coisa de esquerda e vota em algumas coisas de direita. Por exemplo, ele foi contra as reformas, todas as reformas, foi contra. Ele lutou contra todas as reformas que você imaginar, levou pancada dos eleitores dele, levou pancada, mas ele gravava vídeo e foi contra, para você ter ideia. Então, tá mais na esquerda do que a Tabata Amaral, que se diz esquerda e votou a favor. Tá. Enquanto isso, o PT continua conversando e quer conversar com o PSD do Kassab. O PSD é um partido que o partido que tem a maior bancada no Senado, é o partido que tem muito poder entre empresários. Empresários votam no Bolsonaro. O PT precisa convencer os empresários a votarem no PT. Fala, micro, pequeno empresário, você está sofrendo, sua empresa está quase falindo, é por culpa do Bolsonaro. No governo do PT, sua empresa prosperava. Então, o PT precisa convencer os empresários. Por isso, precisa do apoio do Kassab, porque o partido dele tem contato e tem aliança com centenas, talvez milhares de associações empresariais. Por exemplo, Associação dos Restaurantes de não sei onde, Associação dos Lojistas de não sei onde, Associação do não sei o quê. Essas associações empresariais, quando empresários se unem para lutar por mais direitos, mais benefícios, tudo. Quem ajuda geralmente, quem está ali apoiando esses empresários diretamente, em contato direto com eles, é o partido do Kassab. Por isso, o Lula entende que ali ele consegue muitos votos que são do Bolsonaro. Então, se já é importante você tirar votos que são de outros candidatos, mesmo que não votem ninguém, mais importante ainda é tirar voto direto do Bolsonaro. Aí isso é importantíssimo. Outra coisa, muito empresário acaba convencendo, até porque fica o dia inteiro com o funcionário, acaba convencendo o funcionário a votar no Bolsonaro, que o empresário é bolsonarista, fica lá, o funcionário acaba achando que realmente aquilo, se o meu patrão, ainda tem no Brasil, você que é de esquerda não sabe, mas olha, sai um pouco da bolha, você vai ver, ainda tem no Brasil, existe infelizmente muito funcionário que idealiza o patrão, achando, nossa, esse cara é mais rico que eu, ele sabe tudo, se esse cara fala que o Bolsonaro é bom, deve ser, só tem emprego graças a ele, existe muito. Isso é importantíssimo. Conseguiu o apoio desse empresariado, é isso que o Lula está mirando. Então, para quem acha que a campanha do PT está desarticulada, essa coisa da mídia, o Lula está indo exatamente na articulação correta. Enquanto isso, o Lula continua ligando para o presidente do PDT, fala, vamos conversar pessoalmente, vamos conversar, Lupe. Seu candidato está aí com 6%, passando vergonha, 5% algumas pessoas, passando vergonha. Seu partido vai eleger menos deputados, você vai perder. Menos deputados significa diretamente menos dinheiro. Cada deputado vale, em fundo partidário, 4 ou 5 milhões. Você vai perder grana, você vai perder deputado, você vai encolher o seu partido. Conversa comigo, Lupe. Está toda a esquerda aqui comigo, por que o PDT, que é de esquerda, não está comigo? E ainda com um candidato que só apoia o Bolsonaro. O Ciro prefere criticar o Lula do que o Bolsonaro. Vai no Twitter do Ciro, cada 10 posts dele, 8 são críticas ao Lula, 2 ao Bolsonaro. Por que você não fala comigo? Venha conversar pessoalmente. Aí o Lupe falou, olha, eu não te encontro pessoalmente, Lula, porque senão você me seduz. E só depois do dia 1º de junho eu posso encontrar contigo, porque aí vai ter a convenção do PDT e tudo mais, depois eu me encontro contigo. Senão acaba a candidatura do Ciro, não vai decolar mesmo, Ciro não vai ser presidente,
E o Lula sabe, se o Ciro não for candidato, se o Lula conseguir o PDT, acabou a eleição. Aí não precisa nem ter eleição, ó. A gente cancela, não precisa gastar dinheiro público tendo eleição, já põe o Lula lá na presidência por aclamação, porque aí acaba, o jogo está decidido. Então, as alianças estão sendo feitas. Enquanto isso, o Bolsonaro só tem uma aliança, que é com os militares. Só. Ele está queimando todas as pontes que ele tinha com o Centrão. Todas. O Partido Progressista estava pronto para apoiar o Bolsonaro em peso. O Partido Progressista já liberou todo mundo. Quem quiser apoiar o Lula pode apoiar. O PL vai apoiar o Bolsonaro porque é do mesmo partido, mas tem muita gente no PL que quer apoiar candidatos que não são bolsonaristas. Apoiar, inclusive, gente de esquerda. Só para você ter ideia, porque a chance de se elegerem, ainda mais no Nordeste, é maior. O Republicanos, que é o partido da Igreja Universal, tá com o Bolsonaro, mas já estão brigando feio com o bolsonarismo há alguns meses. Então, a chance maior é que o Republicanos também acabe liberando para cada deputado, cada senador, enfim, cada membro do partido, apoie quem quiser. E aí eu vou te falar, boa parte do partido vai acabar apoiando o Lula. Então, tá difícil pro Bolsonaro. E o Lula aí fazendo as articulações, vamos torcer para que o Lula use sua habilidade e consiga fazer as articulações necessárias para fazer aquela grande que falavam frente ampla, queriam frente ampla, mas sem o Lula, né? Agora vai ter a frente ampla todos com Lula contra o fascismo. Só vai estar do outro lado, vai estar todos com Lula de um lado e do outro lado vai estar Bolsonaro, Rede Globo, Folha, Estadão, grande mídia corrupta e bandida. É isso que vai ser. Ah, e militares, claro. Aí, ó, vou mostrar aqui o nosso carro de som lá em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul. Agradeço aí ao inscrito Alex, que usou o carro de som dele para fazer o vídeo. Quem quiser apoiar, embaixo do vídeo tem um botão Seja Membro e no primeiro comentário deixa o Pix, PicPay e as minhas outras redes sociais. Falou!